Olá, mais uma vez nós estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus para você. Meu nome é Elza Mouraria Reis, sou da Assembleia de Deus e também sou diretora da FATADES, Escola Teológica da Assembleia de Deus, que se você quiser fazer uma visitinha, está ali na Capitão Mora Guiar, número 237, no Colégio Alfa, Nações Unidas. Visite-nos, vai ser um prazer receber você lá. Mas eu estou aqui também representando o Conselho de Pastores, na pessoa do pastor Raimundo Nonato, na União Feminina da pastora Edna do Vale, e tem sido uma bênção estar junto com esse pessoal, junto com essa equipe abençoada, para que nós juntos possamos estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para você. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho e queria deixar para você pensar em 3 coisas que você não pode esquecer. 3 coisas que você não pode esquecer. A primeira delas é a seguinte: Jesus nasceu por você. Ah, mas isso aí eu já sabia. Sim, mas você não pode esquecer. Porque às vezes as pessoas só lembram que Jesus nasceu por elas na época de Natal. E eu queria que você lembrasse disso todos os dias. Que Jesus nasceu por você. Que por causa do pecado lá no Éden, o pecado de Adão, o pecado de Eva, o homem ficou irremediavelmente caído no pecado, sem condição de se levantar, sem condição de se erguer, sem condição de fazer nada para poder ser salvo do domínio do diabo, do domínio do pecado. Deus então tinha o seu plano. E justamente o plano de Deus incluía o nascimento de Jesus. Por quê? Porque através do nascimento de Jesus houve a redenção da humanidade, houve oportunidade de salvação para todos aqueles que se acham oprimidos, escravizados pelo diabo, pelo pecado. Sabe aquela coisa que você não quer fazer e você faz? Você não quer beber ao ponto de espancar a sua esposa, você não quer se drogar, você não quer se prostituir, você não quer adulterar, mas você não consegue se dominar? Jesus Cristo nasceu por você, para poder te dar poder para você vencer todas essas mazelas do pecado. Então é a primeira coisa que você não pode esquecer. Jesus nasceu por você. A segunda coisa que você não pode esquecer é que Jesus morreu por você. A sexta-feira da paixão está chegando. É uma outra época que todo mundo para pensar que Jesus Cristo morreu. Só que eu quero desafiar você a pensar nisso todos os dias, a agradecer todos os dias. Jesus, muito obrigado porque tu morreste por mim na cruz do Calvário. Ora, por que Jesus morreu? Jesus morreu porque, se você for ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que a Bíblia é cheia de sacrifícios de animais e de coisas que era para ser oferecido para tirar ou para cobrir o pecado das pessoas. As pessoas erravam e não tinham o que fazer. Então elas apresentavam um animal, derramavam o sangue do animal ali diante de Deus, e com esse derramamento de sangue, o pecado delas era coberto. E digamos assim que Deus ia empurrando a situação, porque Deus tinha um plano, que era o plano do nascimento e da morte de Jesus. Só que esse plano tinha uma data certa, tinha um momento certo para acontecer. E assim que Jesus veio ao mundo, ele cresceu e viveu e operou milagres, mas não foi por isso que ele veio porque ele queria morrer, dar a sua vida, para que as pessoas não precisassem mais sacrificar animais, para que não precisassem mais do sangue de outros seres para poder ser perdoado ou ter coberto os seus pecados. E uma coisa que eu acho lindo, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus Cristo vinha chegando e João Batista estava na beira do Rio Jordão batizando as pessoas, e ele olhou Jesus chegando de longe, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho isso fantástico, porque até então os pecados vinham sendo cobertos, mas a partir de Jesus os pecados são tirados, eles são arrancados. É só você se envolver com a gente para você conhecer muitas pessoas que estão no nosso meio evangélico, que foram pessoas que se você não soubesse que elas são cristãs e que estão falando a verdade, você não acreditaria que elas tiveram o passado que tiveram.
Jesus fez uma transformação tão grande, tirou o pecado, limpou a pessoa de tal forma que você diz assim, ai, não acredito que você era isso. Ai, mas não parece, não tem nenhum resquício. Sabe por quê? Porque Jesus não cobre pecado. Jesus tira o pecado do mundo, tira o pecado da sua vida, te dá poder. A morte de Jesus dá esse poder para nós, poder para que o pecado seja removido da nossa vida e nós possamos viver em novidade de vida. Então você não pode esquecer que Jesus nasceu por você. Você não pode esquecer que Jesus morreu por você. E tem uma terceira coisa importantíssima que você não pode esquecer. Jesus ressuscitou por você. Olha só, esse é o grande diferencial entre o cristianismo e todas as outras religiões. Por quê? Porque todos os outros líderes de religião, eles simplesmente nasceram, cresceram, fundaram a sua religião e morreram. Jesus não. Jesus nasceu já de uma forma sobrenatural, cresceu, viveu nesse mundo, abençoou muitas pessoas e depois ele morreu. E depois de morto, diz a Bíblia que ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo e está atuante no planeta Terra. Aonde se clamar pelo nome de Jesus, ele se fará presente para realizar o milagre que essa pessoa precisar para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja enaltecido. A Bíblia diz que ele se humilhou, Filipenses capítulo 2, diz que ele se humilhou até a forma de servo, até a forma de maldito, e nessa forma, a mais baixa humanamente falando, ele então se submeteu à morte e morte de cruz. Mas diz a Bíblia que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não esqueça, jamais esqueça que Jesus ressuscitou por você, para que você pudesse senti-lo perto nas horas difíceis, nas horas amargas e nas horas boas também. Jesus está sempre presente conosco, nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida. Tem um pastor muito conhecido do passado, chamado Bernard Johnson. Ele foi convidado para pregar no exterior em uma determinada faculdade, e essa faculdade estava com o seu auditório lotado de estudantes, inclusive um deles era ateu. Não acreditava em Deus. E esse pastor, o diretor da faculdade, ou o reitor da faculdade, disse assim para ele, olha, você tem 1 hora. Meia hora você vai falar de Jesus, do seu Jesus, e a outra meia hora você vai responder perguntas. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Pregou meia hora, ao final de meia hora foi aberta as perguntas, falou o quanto Jesus era maravilhoso, aquela coisa toda que a gente tem no coração. Ao final da meia hora, então, foi dada oportunidade para as perguntas. Um aluno se levantou lá no fundo. Quando ele se levantou, houve um burburinho na plateia. E depois ele ficou sabendo que aquele aluno era ateu. Então, aquele aluno causou aquele burburinho, muito inteligente, estava acho que no 5º ou 6º ano de medicina, e era uma pessoa, um dos mais inteligentes da faculdade. O pessoal falou, coitadinho do pastor, né? E o moço levantou, deram um microfone para ele, ele falou assim, ó, primeiro eu quero dizer que eu não acredito em nada do que o senhor falou. O pastor falou, é um direito que você tem. Ele falou, segundo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que que esse Jesus, tão maravilhoso, tremendo, isso tudo aí que o senhor falou a respeito dele, se ele é tão tudo isso que o senhor falou, por que que ele teve que ser sepultado num sepulcro emprestado? Ele não tinha nem dinheiro para comprar uma tumba para ele? Aí o pastor disse que fechou os olhos, fez uma oração relâmpago, abriu, sorriu, e aí disse para ele assim, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Por que é que o meu Jesus, maravilhoso, poderoso, tremendo, iria comprar um sepulcro para ser enterrado se ele só ia passar lá o final de semana? Jesus ressuscitou. E disse o pastor Bernard Johnson que a plateia levantou, todos eram 1.500 alunos. Quer dizer, os 1.499, né? Se levantaram, aplaudiram por 3 minutos seguidos. E aquele estudante ateu se assentou, humilhado, e como não tinha mais perguntas, ele ainda conseguiu falar mais 25 minutos a respeito das maravilhas do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus Cristo é maravilhoso, Ele nasceu, Ele morreu e Ele ressuscitou por você. E você não pode esquecer destas 3 verdades. Essas são verdades
pesadas dentro do cristianismo. O nascimento de Jesus não é uma mera comilança de Natal, como é feito na maioria das vezes, tá? A morte de Jesus não é ficar se descabelando e se lamentando um dia por ano apenas, não. Nós temos que lembrar todos os dias que Jesus nasceu. Foi um presente maravilhoso de Deus para nós. Nós temos que lembrar todos os dias que Jesus morreu para nos dar poder, para que nós pudéssemos vencer o pecado. E nós temos que todos os dias nos lembrar que Jesus ressuscitou, até porque não tem como esquecer, se você crer no Senhor Jesus, que Ele está do seu lado. Quando você acorda, Ele está ali do seu lado, nos seus afazeres, não importa qual seja a sua profissão, Ele está do teu lado, no teu dia a dia, na hora que você vai dormir, em todos os seus afazeres. Se você convidá-lo, Ele vai estar ao seu lado em todos os dias. E não é só até a hora da morte, não, é para toda a eternidade. Eu quero orar por você, para que essa amnésia que de repente você tem, que você só comemora Natal, só comemora a paixão de Cristo e nem lembra que Ele ressuscitou, eu vou orar por você para que essa amnésia saia, tá? E que você lembre todos os dias essas 3 verdades. Nunca esqueça, para que você possa ser abençoado. Amém? Feche seus olhos ou eleve o seu pensamento a Deus e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque Jesus nasceu por nós, Jesus morreu por nós e Jesus ressuscitou por nós. Esta é a maior dádiva que nós podemos ter enquanto seres humanos, porque é presente do Senhor para nós. E eu quero pedir a Ti por esta pessoa que está me assistindo, que ela nunca esqueça dessas 3 verdades, que o diabo não roube da sua mente essas 3 verdades maravilhosas e que, lembrando disso, ela possa todos os dias se voltar para Ti, convidar-te para entrar no seu coração e ter uma vida de felicidade, uma vida abundante que Tu ofereces a cada um de nós. Eu abençoo essas vidas no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja um dia cada vez mais abençoado na presença de Deus. Amém.